Olá, amados amigos telespectadores do nosso Entendendo os Pontos Divergentes, uma produção do Ministério Voz Apologética que tem o propósito único e exclusivo de abençoar você, sua casa, toda a sua família e buscar de alguma forma cooperar como cooperadores que somos do Reino de Deus nesta terra com a ministração e a melhor compreensão da Palavra de Deus. É que eu venho até você convidando você para examinar comigo as Escrituras, porque cuidamos ter nelas a vida eterna. O texto que nós vamos estudar hoje é o versículo de número 20 da Epístola de Judas, que diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Querido Deus, Pai, nos fale por meio dessa palavra e abençoa esta pessoa que me assiste, que ela seja tomada pelo conhecimento do Senhor e cativa somente a obediência, não a mim, mas a Tua palavra, que será ministrada agora e quando ela ler na Bíblia Sagrada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos aqui agora nos traz um enfoque, nos traz uma visão totalmente diferenciada do que nós vimos no que ficou já para trás, que nós meditamos anteriormente. Você pode conferir aí no nosso canal de vídeo do YouTube. A mensagem desse texto aqui diz que vós, porém, amados, vocês que não estão andando no caminho de Caim, vós que não estáis a andar no caminho dos anjos que não guardaram o seu estado original, vós que não estáis seguindo o mesmo exemplo de desobediência dos habitantes da cidade de Sodoma e da cidade de Gomorra, vocês que não estão andando no caminho de Corá, que é a rebelião contra a liderança que está andando de acordo à palavra de Deus, você que não está andando pelo caminho dos irreligiosos, o caminho daqueles mercenários como Balaão, que estava recebendo o preço da iniquidade para atrair o povo de Deus, à semelhança do Judas, que andou com o Filho de Deus, mas sempre procurando uma maneira de o trair, sempre metendo a mão na bolsa dos que ali ajudavam no ministério, que é um símbolo, claro, profético dessa profanação que hoje a gente assiste na TV brasileira, desses ministérios sinônimos do catolicismo mundial, universal, internacional e por aí vão indo os exageros que estão sempre metendo a bolsa naquilo que deveria ser usado na obra de Deus e estão usando em benefício próprio, em benefício pessoal. E eu quero chamar a sua atenção e dizer assim: vós, porém, amados, que não fazeis parte desse grupo de vil salteadores, vós que tendes a fé santíssima, aquela fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquela fé de depositar a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Vocês que têm uma fé que é produto de uma compreensão sadia, de uma compreensão piedosa e devota à palavra de Deus, que é uma visão cuja reverência, cuja submissão é à palavra do Senhor nosso Deus. Para estes que acredito fazer parte e que você também deve estar fazendo parte, ele diz aqui para nós algo sério. Ele diz: edificando-vos na vossa fé santíssima e orando no Espírito Santo. Então, mas nós, amados irmãos, amados amigos, amados ouvintes da palavra de Deus, devemos estar construindo a nós mesmos sob essa palavra. Ele diz: edificando-vos, vocês vão se edificando em que? Na vossa fé santíssima. E você poderia até me dizer assim: pastor, que fé santa é esta? Que fé santa é esta? É a mesma fé que o versículo 3 aqui dessa epístola que nós já estudamos diz: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever acerca da comum salvação,
fui que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos. Olha só, a fé que foi entregue aos santos. E que fé é essa? É a mesma fé que você vai encontrar na palavra de Deus, dizendo que nós devemos estar batalhando constantemente. Essa é a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre e veio a essa terra, veio a esse planeta para que pudéssemos viver uma vida santa, justa e piedosa. E neste particular, o texto diz: amados, edificando-vos ou alicerçando-se ao mesmo que está se construindo dia após dia na nossa fé santíssima. É aquela fé que é baseada naquilo que disse o Senhor Jesus, nas afirmações e nos ensinos preciosos de Jesus, os seus santos mandamentos e instruções para a nossa vida, que nós encontramos aqui no Novo Testamento. Você diz assim: pastor, eu gostaria de entender isso melhor. Como é que você me falaria de uma maneira que a gente possa estar construindo a nossa vida ou edificando a nossa vida nesta fé santíssima? A melhor definição eu encontro aqui em Filipenses 1, capítulo 1, versículo de número 27, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estás firme em um mesmo espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A fé evangélica vem sendo sacudida, a fé evangélica vem sendo balançada, a fé evangélica vem sendo aí sofrendo os grandes ataques, grandes rios de impetuosos, ondas bravias do mar através dos falsos ministros do evangelho que aparecem por aí. Eles estão sacudindo a fé evangélica e tentando lançar por terra, e alguns já chegam aí a raia do absurdo de dizer: não sou mais evangélico, e ele quer fazer entender que evangélicos são esses sanguessugas que existem pela TV brasileira mundo fora, metendo a mão no bolso do povo de forma desonesta e ludibriando as pessoas com falsa pregação. Isso não é evangelho, isso não é mensagem de Deus, isso não é característica daqueles que durante todo o tempo estiveram seguindo a Cristo e andando em humildade de acordo com os seus ensinamentos. Minha gente, isso não é evangelho. E eu quero convidar você a entender, viva o que o texto diz assim: seja o que for que aconteça com você, tenha uma conduta de vocês de maneira a honrar o Evangelho de Cristo, de maneira a exaltar. Seja qual for a situação, que a conduta de vocês seja uma conduta de forma que honre a palavra, o Evangelho, a pregação do nosso Senhor Jesus, o que está escrito nesta palavra de Deus. E ele vai dizer mais, que independente de estarmos na presença de um grupo da denominação onde nos congregamos, ou estando mesmo ausente, um pouco distante dela, a gente continue tendo uma prática fidelíssima, não à instituição, porque nós não queremos escravo de instituição, mas ao Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja que pertencemos. Tem que ser. Se Jesus Cristo não for a maior ênfase do grupo que você está, certamente esse grupo não tem nada a ver com Deus. Se a obediência aos ensinos de Jesus, se não há dedicação à explanação, seja exaustiva, seja expositiva, seja sistemática do que Jesus ensinou, se não houver maior oportunidade para a exposição da palavra de Cristo, não é uma casa de Cristo. Porque na casa de Cristo a palavra mais ouvida, a palavra rema, a palavra que dirige, a palavra que tem livre curso e que tem poder de legislar sobre a nossa alma, tem que ser a palavra do Senhor Jesus. E nesse texto diz que
seja o que for que aconteça, nós temos que ter uma conduta que honre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É a mensagem desse texto aqui. E ele vai dizer mais: quer eu venha para vocês, ou eu simplesmente estando longe, eu possa ouvir a respeito de vocês, que vocês têm o mesmo ânimo, que vocês têm o mesmo propósito, que vocês estão firmes com um único espírito, lutando unido, batalhando juntos, com uma só alma, como se fosse uma só pessoa, como se fosse uma só gente em lugares totalmente diferentes, lutando pela fé evangélica, a fé das boas novas, nas boas novas que Jesus anunciou e comunicou ao seu povo. O texto vai mais a fundo ainda quando diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos estar sendo edificados, arraigados, alicerçados, firmados, mesmo embasado nesta palavra. E diz mais ainda o texto: guardai-vos no amor de Deus. É o mesmo que permanecei no amor de Deus. E como é que eu sei que eu permaneço no amor de Deus? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 23, o Senhor Jesus diz que aqueles que amam o nosso Pai Celestial guardaria a sua palavra, e ele viria para esta pessoa e faria nessa pessoa morada. Então, quando amamos a Deus, a verdadeira prova de que nós estamos permanecendo no amor de Deus é quando nós continuamos com a vida de obediência aos ensinos da santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. E ele diz: permaneçam no amor de Deus, ou guardai-vos no amor de Deus, enquanto nós esperamos a sua misericórdia, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que vai trazer para nós a vida eterna, a imortalidade, e nós estaremos com Ele para sempre nos céus. Porque a nossa vida nesta terra, ela é passageira. Em Cristo nós já temos a vida e a imortalidade, porque essa foi adquirida não pelos nossos méritos, mas porque Ele trouxe a vida e a imortalidade quando morreu lá na cruz do Calvário como presente para nós. Essa é a vida eterna que nós anunciamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No entanto, o próprio texto sagrado vai dizer que nós somos salvos e que nós seremos salvos, e que, ou seja, nós temos hoje essa vida eterna, mas ainda vai ser desfeito esse nosso corpo quando falecermos e ele entrar em decomposição na terra, só que ele ressuscitará se ele não vier de hoje para amanhã ou enquanto estivermos vivos, ou então nosso corpo será transformado e nós iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. Para sempre, ou seja, sem fim de existência com Deus na eternidade. E ele diz: amados, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aqui está a nossa base. O Senhor é a nossa torre forte, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, bem presente nas angústias e tribulações. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, é chegado o momento, é chegada a hora, e este é o tempo de cada um de nós nos unirmos em prol de vivermos intensamente a vontade de Deus para as nossas vidas, sem jamais se desviar desta ou para a esquerda ou para a direita, mas continuarmos firmes na obediência ao Senhor Jesus, porque esse é o nosso compromisso, essa é a nossa missão, essa é também a nossa vida. E o texto, meus amados, convida também, o versículo 20, a estarmos orando no Espírito. Isso aqui é importante, estarmos constantemente orando no Espírito Santo. E como é que a gente ora no Espírito? Lá em Coríntios, capítulo 14, diz que aquele que fala em outras línguas, fala em mistério,
em espírito, aliás, ele fala mistério. Olha só. Ou seja, o que esse texto está dizendo? Que nós precisamos orar nos dons do Espírito Santo de Deus. Orar no exercício dos dons que o Espírito Santo de Deus graciosamente concede ao seu povo e à sua igreja. E nós precisamos desenvolver esse relacionamento tão próximo com Deus, de modo a não negarmos o sobrenatural de Deus para as nossas vidas, o sobrenatural de Deus na nossa vivência do cotidiano, na nossa relação diária com o Senhor. Porque à medida que eu e você começarmos a caminhar com o Senhor, nós nos aprofundaremos no entendimento da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu e você não podemos ficar à parte dessas realidades divinas. Veja o que esse texto propõe para nós, ainda mais, esperando a misericórdia. O que é a misericórdia de Deus? Ela é um pouco diferente da graça. Porque na graça a gente recebe de Deus o que a gente não merece. E na misericórdia ele nos dá aquilo que vai além da nossa capacidade de receber. Na misericórdia ele não nos dá o que merecemos. Nós merecemos a condenação. Nós merecemos pagar por tudo que fizemos contra o Senhor Jesus. E na misericórdia, ele nos poupa e não nos dá aquilo que merecemos. E ele nos dá, graciosamente, a oportunidade de termos uma nova vida. Essa foi mais uma das elucidações vinda aqui do nosso exame textual, versículo por versículo, da Epístola de Judas, e eu quero convidar você a enviar as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas sugestões. Esteja postando aí, enviando para o e-mail que vem aparecendo aí embaixo. Esse é o nosso Ministério Voz Apologética, que tem o propósito único e exclusivo, levar a mensagem de Deus e alertar você do perigo do tempo presente, trazendo e chamando você à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, continue lendo a palavra, orando e meditando nas sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. E eu quero desafiar você a estar assistindo os demais vídeos e mais ainda. Nós vamos começar uma nova série aí de estudo bíblico chamado de Cosmovisão Cristã e acredito que será uma bênção. Vamos estar trabalhando os assuntos do tipo mídia, política, religião e por aí vai. Todos os aspectos da existência humana nós estaremos trabalhando. As questões práticas, o cristão e o trabalho, o cristão e a política, o cristão e a universidade, o cristão e a escola, o cristão e a ciência. Vamos estar trabalhando o cristão, o ateísmo, o cristão e todo o mundo que está à volta. Numa cosmovisão cristã será uma viagem fantástica no mundo da elucidação dos grandes temas que muitos dos ateus, céticos, acadêmicos e catedras do mundo inteiro às vezes dizem. Eles não têm coragem de tratar sobre isso, eles não falam. Aqui nós vamos examinar tudo e vamos mostrar que Deus, ele está simplesmente acima de todos os sistemas humanos, porque todas as ciências que o povo se gaba em conhecer, foi Deus quem criou. Eu espero você na nossa próxima exibição e exame textual da Palavra de Deus. Deus em Cristo abençoe você e toda a sua casa.